Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão de quarentena? Em casa, quietinhos, preservando a própria saúde e a saúde dos familiares, não é mesmo? É assim mesmo que tem que ser, não é? Então, pessoal, eu vi que a maioria acessou as atividades que eu coloquei. Eu havia colocado duas atividades com os gabaritos em seguida. Coloquei também um PowerPoint de revisão da transitividade verbal e espero que vocês todos tenham conseguido assistir. Então, a partir de hoje, a gente dá prosseguimento ao nosso estudo do oitavo ano. Eu havia já começado um pouquinho sobre esse conteúdo com vocês, sem citar o nome de regência verbal. Eu tinha falado apenas que vocês iriam estudar os pré-requisitos para a próxima matéria. Lembram disso? Então, a partir de agora, a gente vai estudar regência. Vocês podem ver ali embaixo o que está escrito. O que é regência verbal, né? É relação de sentido entre os verbos e os seus complementos. O que são os complementos? Nós vimos assim que nós temos os verbos intransitivos que vêm com os adjuntos adverbiais, não é? Nós vimos os verbos transitivos diretos que vêm com os objetos diretos. Os transitivos indiretos que vêm com objeto indireto. E o verbo transitivo direto e indireto que vem com objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Então, a partir de agora, nós vamos ver o quê? Que esses verbos que nós vamos estudar, eles podem aparecer em contextos diferentes. E se eles aparecerem em contextos diferentes, eles também terão regência diferente. Vamos devagar, cada slide tem uma explicação com vários exemplos, e aí nós vamos estudando juntos. Depois, lá no final, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar no fórum esperando vocês questionarem, ok? E é claro que em seguida também haverá um exercício para vocês poderem ver onde ficou a maior dúvida. Vamos lá aos estudos, né? Então, olha lá, os brasileiros bem felizes, né? Quando a gente fez um gol ali contra a Costa Rica, não é mesmo? Então, pessoal, observa essa frase aí, ó. Os torcedores assistiam o jogo ou ao jogo? O que a gente costuma ouvir? Eu assisti o Jornal Nacional ou ao Jornal Nacional? Eu assisti o filme ou ao filme? Pensa um pouquinho, o que a gente normalmente escuta as pessoas falando? Eu assisti o jogo ou ao jogo? Vamos ver? No próximo slide tem uma resposta para isso. Vamos lá? Queridos, percebam ali, olha, verbo assistir, é o primeiro verbo que nós vamos estudar a regência dele. Então, a regência é o que mesmo? É o estudo da relação dos verbos e os seus complementos, ok? E as devidas preposições que eles pedem de acordo com o contexto. É isso, tá bom? Então, vamos ver. O verbo assistir, por exemplo. O verbo assistir, temos lá, os torcedores assistiam ao jogo. Essa é a forma correta, de acordo com a gramática normativa. Então, nós estamos falando aqui em gramática normativa, ou seja, linguagem culta da língua portuguesa. É quando a gente deve trabalhar a língua portuguesa de uma forma culta e não a popular. Porque se eu falar no popular, eu vou falar realmente que os torcedores assistiram o jogo. Só que o verbo assistir, quando ele significa presenciar, ver, ele pede preposição a. Ele é um verbo transitivo indireto. Vocês já sabem que o verbo transitivo indireto é aquele que pede preposição, que pede um objeto indireto exatamente porque vai ter uma preposição ali no meio. E vocês já sabem que o a é uma preposição, certo? Então, nós temos ali, os torcedores assistiam ao jogo e não o jogo. Então, essa é a forma correta quando eu quero exprimir que o verbo assistir está significando presenciar, ver. Eu presenciei o jogo, eu vi o jogo, então eu assisti ao jogo, ok? Do lado, o que acontece agora com o verbo assistir ali do lado? Olha, a professora assiste os alunos. Opa, nesse caso, não é presenciar, é ajudar. Então, nesse caso, a gente prefere o verbo transitivo direto, ok? Porque no livrinho de vocês, vem como opção você também usar esse verbo com a preposição a, no sentido de ajudar. Então, é claro que eu não posso dizer que está errado, também há essa possibilidade, mas o exemplo que eu coloco aqui é a opção de usá-lo como transitivo direto. Então, observe a diferença. Se o verbo assistir significar ver, presenciar,
use com a preposição a. Eu assisti ao jogo. Se fosse assistir à aula, teria que ter uma crase ali, porque teria a preposição mais o artigo, certo? E no caso do verbo assistir significar ajudar, olha lá, professora assistia os alunos ou assiste os alunos, nesse caso eu estou querendo dizer que ela ajuda. Então, o verbo assistir no sentido de ajudar, ele se transforma em transitivo direto, ok? Nesses dois casos, então, nós temos a gramática normativa. Vamos para o próximo slide? Então, vamos a esse novo slide. Nós temos aqui que o direito de defesa assiste ao réu. O verbo assistir aqui, ele está numa concepção que provavelmente vocês pouco usaram até hoje, ou talvez nunca tenham usado. Mas, na verdade, o que eu quero dizer quando eu digo que o direito de defesa assiste ao réu? Que pertence a ele. Então, toda vez que eu quero usar nesse sentido de direito pertencer a alguém, eu vou usar, então, o verbo assistir no lugar dessa ideia de pertencer à pessoa. Então, o direito de defesa assiste a alguém. Nesse caso, a quem? Ao réu. Certo? Observem a preposição a. Toda vez que nós temos ao, pessoal, esse a que está juntinho com o é a preposição a. Então, nós temos nessa acepção o verbo assistir como transitivo indireto, com o seu objeto indireto, que é ao réu. Ok? Tá bem explicadinho ali já com a flechinha, né? E do outro lado, uma novidade para vocês, provavelmente. Em algumas turmas eu falei já um pouquinho desse exemplo já uma vez, quando eu comecei a falar sobre transitividade verbal, verbo intransitivo. O verbo assistir, que é pouquíssimo usado nessa acepção, mas pode ser usado tranquilamente, ele significa morar. Então, eu falo ali que eu assisto em Florianópolis desde 1990. O que acontece ali? Em Florianópolis é um adjunto adverbial de lugar, que vocês já sabem disso. Quando eu tenho um adjunto adverbial, eu tenho, então, um verbo intransitivo. Porque pode observar, na frase toda só tem adjunto adverbial. Tem em Florianópolis, que é de lugar, e desde 1990, que é de tempo. Então, eu tenho dois adjuntos adverbiais com o verbo assistir. Então, aí nesse caso, o verbo assistir significa morar. Ele é um verbo intransitivo que vem acompanhado de dois adjuntos adverbiais. Então, observe, nós vimos o verbo assistir significando o que mesmo? Se ele for no sentido de presenciar, ele é transitivo indireto e pede preposição a. Se ele significar ajudar, a gente prefere usá-lo como transitivo direto. Assiste o aluno. Lembram da professora que assiste o aluno? Aqui, no direito de defesa, que pertence a alguém, nós usamos com a preposição a, e quando for no sentido de morar, ele é intransitivo e vem, então, com adjunto adverbial. Ok? Vamos para o próximo slide. Até aqui entendido, eu acho, né? Tá tudo tranquilo. Vamos ao verbo agradar. Tem dois exemplos ali. A garota agradava o gatinho e a apresentação agradou a jurada, ou ao público, que eu coloquei entre parênteses ali para vocês observarem que se eu substituísse a jurada pelo masculino, apareceria ao, ou seja, a preposição a. Porque quando nós temos uma crase, eu já falei para vocês ali atrás, é porque esse a está mostrando que tem dois as ali, a preposição a mais o artigo a, ok? Por isso que tem que ter crase. Isso já nos leva a crer que esse verbo é transitivo o quê? Indireto, não é? No primeiro exemplo, quando eu falo que agradava o gatinho, ele é transitivo direto, porque significa o quê? Acariciar. Quando agradar significa fazer carinho, ele é transitivo direto, não perde preposição. Então, o que vem depois dele é o objeto direto. Simples. Agradava o gatinho. Se fosse feminino, agradava a gatinha, não teria crase, teria apenas o artigo a ali, ok? Embaixo nós temos que a apresentação agradou a jurada, com crase, porque eu substituiria por ao público. Então, vocês já sabem, olha lá a setinha. Aí o verbo significa satisfazer, não é fazer carinho, é satisfazer. Então, nesse sentido, ele é transitivo, indireto e pede preposição a. Nada difícil, pessoal. O verbo agradar tem dois sentidos.
Se ele significar fazer carinho, ele é transitivo direto sem preposição. Se ele significar satisfazer, ele é transitivo indireto e pede preposição a. Entendido? Vamos continuar. Agora vamos para o verbo aspirar. Verbo provavelmente pouco usado por vocês também, mas a partir de agora vocês vão aprender a usar, ok? Então, se aprendeu, é para usar em redação, para usar na oralidade e usar de forma correta. Vamos lá, gente. O verbo aspirar, ele pode significar sorver, inalar, como pode significar desejar. Olha só, duas concepções bem diferentes, né? Duas acepções diferentes do verbo. Então, olha o exemplo que eu tenho ali. Tânia aspirou o perfume. No sentido de inalar, eu sempre vou usá-lo como transitivo direto. Então, vai ter objeto direto, ou seja, o complemento virá sem preposição, certo? Então, eu vou falar que ele aspirou o perfume, o pó, o cheiro, certo? E embaixo, a garota aspirava a viagem. Olha a crase aparecendo ali. Se eu falo a viagem, a palavra viagem feminina, então eu vou ter ali uma preposição com artigo. Então vai ter que ter crase. Eu já falei, tem crase é porque tem preposição. Se tem preposição, o verbo é transitivo indireto, ok? Porque quem aspira, no sentido de desejar, aspira a algo. Então, olha só, se fosse uma palavra masculina, aquele rapaz aspirava ao melhor cargo na firma, certo? Eu aspiro ao sucesso. Então, olha só, substituiu por uma palavra no masculino, se significar desejar, vai aparecer ao. É porque a preposição é solicitada pelo verbo. Então, é facinho. O que vocês vão pensar? Verbo aspirar, no sentido de inalar, cheirar, na verdade, né? Pensem dessa forma que fica mais fácil. Ele é transitivo direto. Se ele significar desejar, eu devo usar sempre com a preposição a. Então, eu desejo algo, mas eu aspiro, no sentido de desejar, a algo. Eu aspiro à viagem, com crase, eu aspiro ao sucesso, com a preposição a e o artigo o. Certo? Vamos lá.